Olá, queridos irmãos e irmãs, saúdo a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estar na presença do nosso bom Deus, é muito bom podermos estudar um pouquinho da sua santa palavra. E aqui trago para vocês mais um assunto super importante para cada um de nós, que é a humilhação de Jesus. Eu quero explicar um pouquinho para vocês no que consiste a humilhação de Jesus. Eu inicio este momento de estudo da palavra, invocando a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Trago para vocês uma música muito bonita do nosso inário, música 398, Amoroso e Humilde Servo. Muito bem, como disse antes, vamos estudar um pouquinho sobre a humilhação de Jesus. E de início, nós temos que lembrar que Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos lembrar que lá no Credo Apostólico, nós confessamos a nossa fé assim: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essa primeira parte, do segundo artigo do Credo Apostólico, que nós queremos estudar um pouquinho aqui hoje. Então, Jesus, como Deus, como homem, ele veio ao nosso encontro, ele se faz presente entre os seus, entre o povo de Deus, e a sua concepção é o início da sua humilhação. Por quê? Porque Jesus deixou o trono, sendo Deus, deixou o céu, lugar perfeito, deixou a sua majestade de estar no céu para se humanar, se encarnar, se fazer homem, se tornar homem. Tudo por amor a todos nós. A vida de Jesus aqui neste mundo durou 33 anos, que vai da sua concepção até a sua morte. Durante este tempo,
Jesus sofreu, Jesus passou por todas as provações que nós seres humanos passamos. Jesus teve dor, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se entristeceu, Jesus chorou, Jesus lamentou a morte de entes queridos. Jesus trabalhava com seu pai na carpintaria. Enfim, tudo que nós, como seres humanos, fazemos, Jesus também fez para a sua sobrevivência. Uma única coisa que Jesus não fez: ele não pecou. Ou seja, ele é santo. Ele é o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias enviado por Deus para nos resgatar e nos salvar. Então, isto é o início da humilhação de Jesus. E aí eu quero aqui refletir com vocês passo por passo, começando na concepção. Todos nós sabemos que a concepção de Jesus trouxe alguns problemas para Maria e José. Por quê? Maria era uma jovem. Maria namorava com José, mas eles não eram casados. E como de repente Maria aparece grávida sem um casamento. Para a época, isso era grave, isso era pena de morte, né? E quem ficaria mal falada na história era Maria e não José. Mais ou menos como hoje também, não é verdade? Não estou amenizando a situação hoje, tá, gente? Não que hoje isso seja normal. Normal não é. Continua sendo pecado. Não que no caso de Maria seja pecado, né? Porque Maria não teve relação com José. O que nela foi gerado foi obra de Deus. E veja o que diz Lucas 1, 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Mesmo diante de toda aquela situação, mesmo diante daquele susto, tendo em vista ali o anjo na sua presença, Maria, no versículo 38, diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então aqui nós temos a parte introdutória da concepção de Jesus, que cabe a Maria. Mas também José teve dificuldades. E ao crer naquilo que Deus estava lhe falando pelo anjo, tanto Maria como José encararam como sendo uma oportunidade para servir a Deus. E realmente foram servos fiéis que tiveram um papel importante. Maria, que concebeu Jesus, que foi a mãe de Jesus, e José, pai de Jesus, né? Ou padrasto de Jesus. E eles criaram um menino, né? Na sua simplicidade. Mas não foi algo tão simples para eles, porque no contexto em que eles viviam, isso traria muitos problemas. Olha o que acontece no caso de José. Mateus 1, 18 a 21 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Veja bem que José estava preparando uma fuga. Por quê? Porque se José fugisse, a culpa recairia sobre ele. Não é um ato de covardia, mas é um ato de amor à sua noiva Maria. Ele não queria que ela fosse difamada, mas então ele toma essa decisão de fugir. Antes disso acontecer, o anjo diz: não te preocupes, o que nela foi gerado é obra de Deus. É o Messias que está a caminho. Este é o Salvador prometido. Ele desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. São as palavras que confessamos quase todos os cultos lá com o credo apostólico. Depois da concepção de Maria, vem o quê? Vem o nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Jesus já é um pouco mais tranquilo. Nós conhecemos essa história desde pequenos na escolinha dominical, né? Nós já aprendemos sobre o nascimento de Jesus. E o que vale, então, a pena destacar aqui, nós temos o nascimento de Jesus registrado lá em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20, e é importante destacar que justamente no tempo de Jesus nascer, foi decretado um recenseamento, e José era de Belém, natural de Belém da Judéia, e eles viviam em Nazaré, na Galileia. Vocês têm noção de quantos quilômetros dava essa viagem? Olha, hoje, quando estava estudando para fazer este momento de reflexão, tive a curiosidade de procurar. São aproximadamente aí entre 145 a 155 quilômetros. Uma distância que para nós hoje é tranquilo. Você que está em Afonso Cláudio, daqui em Vitória, para ter uma noção mais exata. Então, caminhando daqui em Vitória não é muito legal, né? Imagine uma mulher grávida lá, né, prestes a dar à luz, que era o caso de Maria. Mas eles foram caminhando, e quando chegaram lá, sabemos o que aconteceu. Não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria, porque tudo estava lotado. E onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em um curral. Este é o segundo ponto da humilhação de Jesus. Ele nasce em berço de palha, em berço de capim. O berço de Jesus foi o coxo onde os animais comiam. É o que restou para Jesus. Na noite em que ele nasceu lá em Belém. E sem contar que era uma noite fria. O texto bíblico diz que Maria o enrolou em panos simples, e o deitou naquela manjedoura, naquele coxo. E ali, então, assim acontece o nascimento do Messias. Não em berço de ouro, como os judeus esperavam, e ainda esperam até hoje, mas nasceu em berço de palha, mostrando humildade, simplicidade, mostrando que veio como servo sofredor, para assim nos libertar e nos salvar da condenação eterna. Então, leia lá em sua Bíblia o texto de Lucas no capítulo 2, versículos 1 a 20. Depois disso, nós temos 3 passos importantes. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado e Jesus foi morto. Também essa história, a história da Páscoa, da Sexta-feira Santa, nós conhecemos muito bem, onde com 33 anos de idade, Jesus ele entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, no domingo de Ramos, e ali ele vai, na verdade, para se apresentar. Ele vai ali para a morte, ele caminha
entrando em Jerusalém, naquele domingo de Ramos, ele está se entregando para morrer na cruz. Ele sabia o que estava reservado para ele, ele sabia o que esperava naquele momento, ele sabia que aquelas pessoas que gritavam o nome dele, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, eram as pessoas que 3 dias depois estariam ali gritando para crucificá-lo e soltar Barrabás, um criminoso da época. Isto é mais um capítulo da humilhação de Jesus. Quando Jesus é entregue, qual é a cena que nos vem à mente? Ali no Getsêmani, ele é entregue por Judas, Pedro corta a orelha do soldado, mas Jesus diz: põe a tua espada na bainha, a minha hora chegou. E se entrega aos soldados e vai até Pilatos. Pilatos tinha todo o poder para libertá-lo, porque afinal ele não tinha cometido crime nenhum, mas fazia parte do plano de Deus para a nossa salvação, que o Cordeiro inocente fosse entregue. Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Então, este Cordeiro está diante de Pilatos, humilde, sofrendo, sendo acusado injustamente. E Pilatos, então, lava suas mãos e o entrega para ser crucificado. Ele teve uma caminhada pelas ruas de Jerusalém como nenhum outro. Ninguém passou por essa humilhação de ter que carregar a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém, a ponto de não aguentar mais. Mas ele tem a ajuda deste homem, desse sirineu, que o ajuda a levar até no alto do Gólgota. Lá Jesus sendo pregado, sendo debochado, as pessoas o humilham mais ainda quando diz: não é este o Filho de Deus? O que está fazendo aí no alto dessa cruz? Quando um dos que estão pregados na cruz ao lado de Jesus diz: se é realmente Deus, tira-te daqui e a nós também. Quando as pessoas dão fel para Jesus, quando dão vinagre para Jesus, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Este é o Deus de amor que vem ao nosso encontro. E o auge da humilhação de Jesus consiste na sua morte, no seu sepultamento. Quando Jesus é levado à sepultura. Pensem, meus queridos irmãos, quando Jesus é colocado na sepultura, Satanás faz uma festa lá no inferno. Satanás está felicíssimo, porque finalmente eu consegui destruir, finalmente eu venci. Satanás tenta vencer desde o princípio, quando tentou ser mais do que Deus, quando tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Agora ele tenta o próprio Senhor Jesus, tentou Jesus lá no deserto, e agora Jesus é condenado, Jesus é morto, Jesus é sepultado. O que fazer? Aos seres humanos, lamentar, chorar, se entristecer, como os discípulos e os seguidores de Jesus fizeram. E a Satanás dar uma festa, festa da vitória. Ali está o auge, o ponto máximo da humilhação de Jesus. Mas Jesus não fica na sepultura, ele ressuscita ao 3º dia. E aí eu peço que vocês esperem para a semana que vem, que eu vou falar sobre a exaltação de Jesus na semana que vem. Não vou falar aqui hoje. Mas ainda indo para o final dessa nossa reflexão de hoje, eu quero dizer que tudo isso fez parte do plano de salvação elaborado por Deus para cada um de nós, para nos libertar da morte, para nos salvar. Então veja bem, Jesus
nos libertou do castigo pelo pecado. Jesus nos resgatou. Jesus pagou pela nossa culpa. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde lemos assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ou seja, pelos ferimentos de Jesus, pela humilhação de Jesus, pela encarnação de Jesus, pela morte de Jesus, pelo sepultamento de Jesus, nós fomos sarados. Não é por nada mais. Ninguém mais pode fazer nada por nós. Jesus fez. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Lá também, Jesus nos libertou da morte eterna. Pelos nossos pecados, nós merecíamos a condenação eterna. Mas hoje, para quem está em Cristo, não existe mais nenhuma condenação, conforme registrado em Romanos 8:1. Também, em 2 Timóteo 1:10, nós lemos assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, Jesus nos trouxe a imortalidade. Jesus, com o seu sangue, nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade para estar com Ele no céu. Ele saiu do céu, desceu à terra, se encarnou, nasceu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, para que nós tivéssemos uma nova vida. Por isso, nós somos resgatados da morte, da condenação eterna. E aqui não estou falando da morte temporal, da morte física, estou falando da morte eterna. Por isso, hoje, com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55 e 57, nós podemos dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio de Jesus. E aqui eu preciso deixar bem claro, gente, não é por intermédio de Maria, tá? Não é por intermédio de Maria, é por intermédio de Jesus. O nosso Salvador é Jesus. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Não Maria, não José, não Pedro, não Paulo, nenhum dos discípulos. Jesus pagou o preço. Cristo também me libertou do poder de Satanás. Hoje, Satanás já não tem mais poder sobre nós. Ele, sim, nos tenta, nos persegue, mas ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Jesus. O hino 389 do nosso hinário diz assim: estamos no mundo, mas dele não somos. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós nos preparamos para estar com Cristo. Nós cristãos nos preparamos para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Jesus preparou tudo isso para nós. E agora nós esperamos o dia em que poderemos estar com Jesus lá no céu. Cristo me libertou com o seu sangue, com o seu sofrimento, com a sua morte. Por isso, hoje eu pertenço a Jesus. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: então entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja bem, Jesus nos comprou. Jesus comprou todas as nações. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é bem claro:
onde Paulo escreve a Timóteo dizendo qual ele, Deus, deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus libertou todos, Jesus salvou todos. O problema é que o ser humano insiste em não crer em Jesus. E aí nós lembramos do que diz o evangelista Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, esse será condenado. Então, queridos irmãos, a salvação, ela foi conquistada por Jesus, mediante todo o seu sofrimento, mediante toda a sua humilhação, tudo que Jesus fez aqui neste mundo até ser baixado à sepultura. A condenação do ser humano cabe ao ser humano. Deus entregou de graça. Deus nos deu como um grande presente a salvação, o perdão, a vitória de Jesus. Cabe a nós uma única coisa, uma única, queridos irmãos, nada mais. Crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo. É isto que cabe a nós seres humanos, porque o mais Jesus já fez por nós quando padeceu, quando morreu na cruz do Calvário. Diante de tudo isso, nos resta uma única coisa: louvar, servir, agradecer o nosso bondoso Deus. E veja o que diz o Salmo 100, versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Como filhos de Deus, quero servir ao Senhor. Como filhos de Deus, quero honrar ao meu Deus. Quero agradecer ao meu Deus por tudo que ele fez por mim, entregando o seu único filho, destituindo seu filho do trono celestial para entregá-lo nas mãos de homens que lhe torturaram, que lhe fizeram sofrer, que lhe mataram por causa dos meus e dos teus pecados. Lembremos sempre disso. Nós somos perdoados por graça, de graça. Nós recebemos este grande presente, mas alguém pagou por isso, e esse alguém foi Jesus. Que Deus te abençoe, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por ter enviado o teu Filho unigênito para que viesse ao mundo, para que por meio do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, nos desse perdão e salvação eterna. Não temos como contribuir, mas nós podemos te agradecer e te servir dia após dia. Faça-nos servos teus, instrumentos teus, para anunciar a boa nova da salvação. Acompanhe todas as pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas, que estão acamadas em seus lares, e de acordo com a tua sua vontade, de acordo com a tua santa vontade, que o Senhor possa recuperar a sua saúde. Ó querido Pai, esteja com todos nós hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado por estar aí do outro lado da telinha, me ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. Muito importante neste momento em que não estamos podendo ir na igreja, mas digo a vocês que estamos trabalhando para isso e com a graça de Deus, em breve, estaremos retornando com algumas atividades, se Deus assim o permitir.
como disse antes, não perca a próxima devoção. Semana que vem irei falar sobre a exaltação de Jesus, tá? Também muito importante para a gente compreender este desfecho final do que aconteceu aí na humilhação de Jesus. Para concluir, deixo para vocês mais uma música, Nosso Deus e Pai Bondoso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro virtual.